Olá, graça e paz! No vídeo de hoje, nós vamos ter aqui convidadas super especiais para nós conversarmos um pouquinho sobre o campo missionário, contar um pouco da nossa história, de como surgiu a nossa amizade. Eu vou deixar elas se apresentarem e depois nós continuamos. Então, gente, graça e paz. Eu sou a Franciele, sou lá de Belo Horizonte. Olá, gente, eu sou a Isabela, eu sou de Governador Valadares. Nós nos conhecemos em 2022, quando nós fomos juntas para um campo missionário aqui em Minas Gerais. E foi um tempo muito especial e foi assim que começou a nossa amizade, né? E as nossas experiências no campo. 2022 nós ficamos em campos separados. Eu e Isabela ficamos em Sete Lagoas e Franciele ficou em Cruzília. Ela vai contar um pouquinho para nós como que foi a experiência dela na cidade de Cruzília. Bom, Cruzília foi uma exceção dos campos que nós tivemos nesse projeto. Cruzília foi plantação de igreja, nós chegamos lá e não tinha uma igreja ainda. Então foi bem desafiador, porque eu nunca havia participado de uma plantação de igreja. E mesmo sendo desafiador, foi muito poderoso o que Deus fez. Eu vi que a igreja ela surge através do relacionamento com a comunidade. E às vezes a gente pensa que precisa ter uma igreja para que essa igreja seja fortalecida, então a gente se achegue à comunidade. Mas a verdade é que a gente precisa estar disposto a criar um relacionamento com a comunidade para se fortalecer e então, a partir disso, criar uma igreja. Pra mim, foi surreal o que nós vivemos naquele lugar. Eu lembro de uma mulher que ela sempre ficava na janela. E a gente passava e cumprimentava ela e falava: "Oi, tudo bem? Como é que você tá?" E assim a gente foi criando um relacionamento, uma amizade. E eu vi o convite, né? Porque o mineiro, ele sempre vai te convidar pra tomar um cafezinho, comer um queijinho. Um pãozinho de queijo. Um pãozinho de queijo. E quando ela nos convidou pra ir à casa dela, todos os filhos, o esposo, estavam lá. E todo mundo, assim, mais velho, mas eles queriam nos ouvir, saber o porquê que nós estávamos ali, porque nós estávamos gastando a nossa juventude naquele lugar, uma cidade tão pequena e que para eles não fazia sentido sair de Belo Horizonte, que é a capital, e ir para uma cidade tão pequena. E quando a gente falou que tudo isso era porque Cristo amava eles, uma chama se acendeu. E aquela família começou a caminhar com a gente na igreja, nos cultos, porque ela entendeu que era amada. Então, assim, isso foi algo que me impactou muito em 2022. E você, Bela? Como que foi para você 2022? Então, foi a primeira vez que eu fui para um campo missionário como missionário integral, né? A longo prazo. Até então, só tinha feito impactos. Então, ter um relacionamento, criar um vínculo e estar ali todo dia, cuidando mesmo. Ter esse trabalho de cuidar das pessoas, para mim, foi muito bom. E me edificou muito, me fez crescer, me fez amadurecer bastante. O que mais me marcou nesse tempo, o meu foi diferente da Fran, o meu foi revitalização. Nós estávamos auxiliando uma igreja, que na verdade era uma congregação, a crescer. Sabe, a gente estava auxiliando. O que tinha pra gente fazer, a gente fazia, né? O missionário, ele faz o que tem pra fazer no campo. Então, a gente ajudou até na reforma da igreja também. E foi muito bom auxiliar os ministérios também. A gente até criou alguns ministérios também, auxiliou os ministérios a crescer, a se estruturarem também mais. Então, foi muito bom entender como é um funcionamento de uma igreja, como fazer uma igreja deixar de ser congregação e virar realmente uma igreja independente. E pra mim me marcou muito o meu ministério com os adolescentes. Lá a gente iniciou um PG, tivemos o privilégio de iniciar um PG. E eu comecei a me conectar com os adolescentes, que até então eu não achava que eu tinha tanta conexão. Até então eu só tinha trabalhado mais com crianças, né? E ali eu entendi um ministério com adolescentes, me identifiquei, eu entendi que também pela minha adolescência, ter sido uma adolescência bem difícil, eu tive depressão na minha adolescência, tive que lidar com algumas coisas e foi lá que eu realmente tive um encontro com Jesus, minha vida mudou. Mesmo eu sendo cristã de berço, foi ali que eu tive um encontro, né? Assim como o Jó diz, os meus olhos contemplaram Jesus, eu realmente vi, conheci ele e comecei um relacionamento profundo com ele. E por ter essas experiências, eu consegui me conectar com as dores, com as dificuldades dos adolescentes e auxiliar eles também. Então, pra mim, foi muito bom. Eu aprendi a amar. Aprendi que amar é uma escolha. Amar não é apenas um sentimento, não é uma coisa vaga e rasa, sabe? É você
entender o que Cristo fez por você, entender esse amor incondicional, porque Cristo, ele ama sem condições. Ele não ama baseado no que você pode fazer ou não fazer. Não tem nada que você faça de ruim que faça ele te amar menos ou de bom que faça ele te amar mais. Então, entender, olhar para as pessoas como Cristo olha para as pessoas, ter esse amor assim como Cristo, é muito difícil, é muito desafiador, mas o Senhor vai realmente transformando o nosso caráter, a intenção do nosso coração, vai nos ensinando a amar mesmo. Vai moldando de fato, né? Nosso caráter. E 2022 a gente foi marcada pelos campos missionários. Eu fiquei com a Isabela também lá em Sete Lagoas, em Barreiro. E a gente viu aquilo que Deus fez em nós, aquilo que Deus fez também na comunidade. Mas acredito que mais a gente viu Deus trabalhando em nós lá, nos moldando, nos ensinando a viver em equipe, a amar os outros, né? Os limites ali do dia a dia, as experiências do nosso dia a dia com a nossa equipe. E isso tudo moldou muito o nosso coração. Mas para mim também, algo que me marcou muito em 2022 foi o início da nossa amizade. E é algo que as pessoas de fora pensavam que ia acabar, que ia ser só ali naquele tempo de campo. Uma fase. Mas foi algo que Deus sustentou e hoje a gente é prova disso aqui, né? Sim. Que Deus sustentou a nossa amizade que começou ali em 2022 e final do 2022 a gente voltou para casa, né? Setembro, cada uma voltou para sua casa, seguimos as nossas vidas, cada uma na sua cidade, no seu trabalho. 2023 também, passamos o ano todo, cada uma na sua casa, até que a gente teve uma nova experiência missionária juntas, uma nova oportunidade juntas de um momento que marcou muito a minha vida, que foi viajar para o sertão. As meninas já tinham ido, né, em julho, e dezembro de 2023 eu também fui, aí a gente foi o trio para o sertão, para experimentar e viver algo novo também de Deus, num lugar extraordinário que é o sertão do nosso Brasil. Mas aí as meninas vão compartilhar pra gente também sobre julho, quando elas passaram um tempo maior no sertão, e depois também sobre a nossa experiência juntas, nós três lá no sertão. É engraçado falar disso, porque a nossa amizade iniciando em 2022 e até mesmo a gente pode ter pensado que seria só aquilo ali, mas como que Deus, ele sempre vai ligar propósitos. E eu vejo muito isso na nossa amizade. A gente passa pelos mesmos processos, apesar de parecidos diferentes, e a gente consegue se apoiar e crescer juntas. É o que eu percebo, que a nossa amizade ela tem um propósito lindo, porque a gente vai amadurecendo e crescendo juntas. Ah, então vocês nunca brigaram, nunca ficaram com raiva das outras, nunca se estressaram? Muito. Imagina! Mas a cada etapa da nossa amizade a gente só vai se fortalecendo mais. E isso é o mais legal em Cristo. Porque quando o salmista vai dizer que o ferro afia o ferro, né? Nós vamos nos afiando e desafiando a ser melhores. Eu acho que eu me torno a minha melhor versão quando eu tô com elas. Eu consigo ser melhor do que eu posso ser sozinha. E isso é muito precioso. Muito precioso. Mas também com elas eu sou a minha pior versão. E elas não me abandonam, não vão embora, mas me ajudam a ser melhor todos os dias. E isso é incrível. Eu poder ser vulnerável. E não é que vocês vão passar a mão na minha cabeça, mas a minha vulnerabilidade para vocês traz cura para mim e amadurecimento. Então eu vou crescendo através disso. Então tenham amigos que primeiro são amigos de Jesus. Sim. Porque esses amigos vão caminhar e te levar para cada vez mais perto e mais parecidos com Cristo. Isso é incrível. Sobre o sertão. Ai, gente, sertão foi algo muito de Deus. Isabela que descobriu o sertão. Eu até então não sabia. E a gente conversando sobre algumas coisas que estávamos vivendo naquela época. E é engraçado porque quando se tem um chamado, aquilo que é ordinário e no sentido de que todo mundo faz, trabalhar, tem uma casa, uma família, pra gente já não nos cabe. E eu e Isabela meio que no confronto de tô em casa, não tô fazendo nada, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pregar o evangelho pra alguém. Não que a gente não estivesse pregando em casa, mas é diferente, nós fomos chamadas pra fora da nossa casa. Tem pessoas que são chamadas pra dentro, tá tudo certo. E aí chegou o sertão e julho pra mim foi um divisor de águas, porque eu cheguei no sertão com
com muitas confusões na mente, Deus me respondeu muita coisa naquele lugar. Eu sei que eu fui muito usada pelo Senhor ali, mas eu acredito que o Senhor me levou ali para falar ao meu coração. Então, o sertão, ele é marcado para mim como um lugar de Peniel mesmo, como Jacó, que tem um encontro com Deus. Eu acredito que a gente tem um encontro que marca a nossa vida para que nós aceitamos a Cristo e ponto, somos salvos. Acabou. Só que depois disso, nós vamos tendo encontros com Deus que vão nos revelando qual vai ser o próximo passo. Porque Deus, ele não fala o que vai fazer da nossa vida direto. Totalmente, né? Ele sempre vai nos levando a subir de níveis. Como eu gosto muito de comparar uma corrida, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso. E aí é como se, cara, consegui correr 5 km, agora eu vou pros 10, pros 15, 20, por aí vai. Evoluindo. E vai evoluindo. Então, assim, o sertão pra mim foi marcado por esse lugar. O meu sonho era ir pro sertão. E eu nunca tinha ido antes, tinha feito algumas outras viagens missionárias, mas nunca tinha ido pro sertão. E algo que me marcou muito também no sertão foi que um lugar tão pobre, tão escasso de tanta coisa, mas um lugar tão rico. Rico de generosidade, rico de amor, rico de paz. Gente, como aquelas pessoas são preciosas. Como elas entendem e vivem o reino sem muitas das vezes conhecer sobre o reino. Porque a bondade, a generosidade ali foi algo assustador. Foi algo assustador. É engraçado que, assim, a gente pensava em comprar um legume e alguém chegava e falava, minha plantação deu muita abóbora. Aí trazia uma abóbora do tamanho dessa mesa aqui que a gente nem conseguia comer. Gente, nunca tomei tanto caldo de cana na minha vida. A mulher ia lá, espremia a cana e já trazia o caldo pronto pra gente. Ai, água de coco e, assim, diversas outras coisas. Então, isso pra mim foi algo muito surpreendente. Eu não esperava. Acho que era algo que eu não esperava, por isso me surpreendeu tanto. Muito bom. Como a Fran falou, pra mim igual, sertão era o meu sonho. Eu sempre sonhei ir pro sertão. E eu já tinha ido pra outros lugares. E eu via uma agência específica, eu ficava, eu quero ir pro sertão, eu via o trabalho deles. E eu achava que ainda não era o momento, né? E eu sempre ficava, meu Deus, quando que eu vou pro sertão? E eu lembro de um amigo meu postar sobre essa missão. E aí eu fui e olhei, eu falei com ele, nossa, é meu sonho ir pro sertão. Ele, vamos? Aí eu, gente, o que tá me impedindo mesmo? Vamos! Aí na hora eu falei, Deus, isso? Vamos! E aí eu fui e falei, não, beleza, vamos. Aí eu comecei a orar e eu, nossa, tive muita convicção mesmo. Eu mandei mensagem pra Fran, vamos pro sertão? E aí a gente decidiu ir em julho. E foi incrível. E o Senhor já tava fazendo muitas coisas em mim. E ele tava me mostrando um pouco mais dele. O sertão, pra mim, ele foi conhecer novas facetas de quem o Senhor é. Sabe? Por muitas vezes, eu tinha uma visão muito limitada. Muito fechada, numa bolha, numa caixinha. E aí o Senhor foi abrindo a minha visão. Foi quebrando as barreiras que eu mesma construí. E deixa eu te mostrar quem sou eu. Deixa eu te mostrar um pouco mais de quem eu sou. E aí eu fui entrando num mais profundo relacionamento com ele, conhecendo um pouco mais. E o povo... Gente, o sertão é apaixonante. Você consegue ver a mão do Senhor, a graça do Senhor sobre o sertão. Você consegue ver o que o Senhor está fazendo, que Ele está se movendo. Então, poder participar do que o Senhor está fazendo é um privilégio. E é sempre uma oração que eu sempre fiz. Não me deixe ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Me permita participar da sua história, junto com o Senhor. Então, ver o Senhor se movendo ali, entender que eu tô fazendo parte do que Ele tá fazendo, é um privilégio. E o Senhor me mostrou muito mais da minha identidade, muito mais sobre o meu propósito, sobre aquilo que Ele tem me dado, os dons que Ele tem me dado. Foi um amadurecimento, entendimento de quem eu sou também, e de todo o apontamento para aquilo que Ele tem, pro meu propósito pleno, né, do meu chamado. E como a Fran mesmo falou, constrangeu muito, assim, a generosidade das pessoas. As pessoas com tão pouco, mas você vê que o coração delas não está no dinheiro, igual muitas vezes o nosso coração já esteve no dinheiro, sabe? E entender que quando você tira
um ídolo do dinheiro, ele é um Deus pra você. E quando você tira desse lugar, você começa a olhar pro dinheiro de uma forma totalmente diferente. Quando você entende que as coisas que o Senhor é o nosso provedor, que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, Ele que provê pra nós. Então tudo é dele, nada é nosso. Então a gente entende que tudo que Ele nos dá é pra ser compartilhado. E ver pessoas que não têm esse entendimento, mas eles têm um coração tão generoso, eles têm nesse coração de compartilhar. Tudo que eles têm, eles compartilham. Mesmo sem conhecer o princípio bíblico. Isso constrange, porque a gente conhece, a gente sabe, e a gente muitas vezes não vive. Então, nos fez crescer muito. Nos fez crescer muito como discípulos de Cristo. Eu acredito que o Sertão, ele foi muito um amadurecimento mesmo, como um discípulo. Muito legal. Eu não tive o privilégio de ir em julho com as meninas, né? Mas aí no final do ano, em dezembro, a gente conseguiu ir juntas. E pra mim foi uma experiência também muito marcante. Nossa. O Sertão. Foi extraordinário estar lá, conhecer as pessoas, conhecer novas pessoas também da missão, que também marcaram a minha vida. E conhecer a comunidade, os lugares como os meninos falaram, escassos, mas que as pessoas tinham um coração totalmente aberto, coração totalmente entregue, e isso foi extraordinário. Mas uma experiência que aconteceu lá no Sertão, e eu quero contar, eu não, né? Uma delas vão contar, porque eu não estava presente, infelizmente, mas que elas tiveram o privilégio de participar. Nossa. De uma experiência quando foi apresentar a cantata de Natal, porque nós passamos o Natal no Sertão. Sim. E foi ser apresentada uma cantata de Natal em uma comunidade. E eram muitas crianças, muitas pessoas, e lá Deus operou algo visível aos olhos de todos, né? É claro que a gente sabe que Deus está o tempo todo operando, Deus está trabalhando nos corações, mas a nossa fé ainda é muito pequena. Mas quando Deus mostra de forma visível, assim, a gente fica deslumbrado, impressionado com o poder e com a graça de Deus também. Então, uma delas vai contar para nós como que foi essa experiência na comunidade onde Deus agiu de forma extraordinária. Fica falando? Fica falando. Eu acho que eu posso começar e você ir completo. Ok. Eu vou falar da minha experiência, a Fran vai falar um pouco melhor do que aconteceu naquele dia. Mas é porque eu quero contar algo bem específico. Como eu falei, eu tinha uma visão muito limitada. E eu sempre tive muitas dúvidas, sabe? Se realmente os dons são pra hoje, se realmente o Senhor opera milagres e maravilhas. Eu conheço, meu Deus, eu sei que Ele é poderoso, mas eu tinha tanta dificuldade de crer, sabe, de ter fé. E do Sertão em dezembro foi isso, foi aumentar a minha fé. E eu lembro que eu tava distribuindo uns biscoitos pra umas crianças. Eu não tinha quase nada no saquinho. E eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? É muita criança. E tava cheio de criança. E aí eu fui dando os biscoitos. E eu falei assim, eu vou dar um pouquinho pra cada, que aí dá pra render mais. E aí eu fui dando, eu pegava e dava. Aí eu falava assim, meu Deus, mas não tá acabando esse trem. Eu falei, que loucura. Não tá acabando. Eu tô assim, por que eu tô querendo reter um trem? Não vou reter isso mais não. E aí eu falei, quer saber? Eu vou deixar as crianças pegar. Eu sei que as crianças pegavam, enchia a mão e não acabava o biscoito. Eu sei que minha mente, ela não conseguiu compreender. O meu racional não ligou o que estava acontecendo ali naquele momento. Só sei que todas as crianças comeram e sobrou bastante. E aí a Fran vai contar um pouco mais. Bom, a gente... Pra ir pra essa aldeia já foi muito difícil. A gente teve um acidente na ida. O caminhão não viu a gente... Lá a gente anda em pau de arara, né? Na traseira dos caminhões. E é um caminhão que ele não tá em condições de se locomover. A verdade é essa. Ele não é nada seguro. Ele é amarrado com fita. Uma fita que pega de um lado do outro pra segurar as laterais dele, pra vocês terem ideia. Já começa por aí. Colocamos umas 40 pessoas na traseira do caminhão. 30 a 40 pessoas. E aí o motorista sem querer passou no quebra-mola, algumas pessoas caíram, bateram, a gente quase voou pra fora. Enfim, foi uma situação muito ruim e tal, então a gente já viu o inimigo querendo operar ali. E aí a gente ficou nervoso, inclusive eu. Só que aí depois a gente chegou na aldeia e tinha um outro caminhão, que era onde a cantata era apresentada, um caminhão que se abria e ele tornava tipo um palco.
e a cantata era apresentada ali. Começamos a organizar as coisas, as pessoas que tinham batido e machucado um pouco mais estavam sentadas, teve gente que teve que ser levado pro médico, enfim. A gente começou a organizar as coisas. Gente, o tempo fechou. O tempo estava aberto. E Sertão não chove, mas toda vez que a gente vai pra lá, chove. O tempo fechou de uma tal maneira que a gente não sabia o que fazer. Só que lá tinha uma igreja de pau. A igreja era inteira de pau, gente. Inteira. As paredes eram de pau. A estrutura inteira dela era de madeira. E até aí tudo bem. A gente falou, não, vamos fazer na igreja. Então começou com as meninas, com o Ministério Infantil, fizeram umas brincadeiras, algumas coisas, então a chuva começou. Então, pegamos todas as pessoas que eles estavam, adultos e crianças, colocamos dentro dessa igreja. Uma igreja que comportava umas 30 pessoas, tinha umas 80, 70 pessoas. Porque com a gente, com as pessoas que estavam lá, dava mais ou menos isso. Apresentamos a cantata e a chuva não parava. O Ronaldo, líder da missão, virou e falou assim, gente, o lanche que nós trouxemos pra nós, que serviria, no caso, umas 30, 40 pessoas, vai servir todo mundo. E eu lembro que alguém olhou pra ele e falou, Ronaldo, não vai dar. Ele falou, vai dar, pode partir o pão e pegar o biscoito. Entregaram o biscoito pra Isabela. Eu não lembro quem tava com a coisa do pão. E eu estava sentada com o bebê no colo e olhando aquela situação. E eu vi as pessoas entregando e tal, e até aí tudo bem. Mas eu lembro que em um determinado momento a Isabela veio e falou, Fran, o biscoito não acaba. Eu falei assim, o biscoito não acaba. Eu entrego o biscoito e tem biscoito no saco. E era um saco assim, de biscoito. E o biscoito não acabava. E aí eu fiquei olhando pra cara dela, ela olhando pra minha cara chorando. E eu sem saber, e eu falei, continua entregando. E ela continuou entregando. Aí já tava entregando até pros adultos, eu acho, nessa hora. Já tinha passado o tempo de entregar pras crianças. E aí eu lembro que a pessoa do biscoito veio, do pão veio. E ela me entregou um meio pão. E ela falou, Fran, o pão não acaba. E aí eu falei, como assim, gente? Ela, o pão não acaba. Eu falei, então me dá mais um pedaço. Eu comi o pão e eu ficava olhando e eu via as pessoas comendo. Quando todo mundo tava cheio, aí eu lembro que a pessoa que tava entregando o pão enfiou a mão e falou assim, Ronaldo, acabou. Aí o Ronaldo olhou e falou assim, porque tá todo mundo satisfeito. Gente, naquele momento a gente começou a adorar. E foi muito poderoso, porque era como se Deus estivesse ali palpável. Deus estava ali, Deus está em todos os lugares, a gente sabe. Mas quando você sente a presença de Deus tangível, quando Ele vem com a sua glória e majestade, é outro nível. É outra coisa. Então esse dia foi muito poderoso. E aí assim, o meu punho tinha aberto, eu tenho os punhos abertos. E na hora lá da batida eu tava segurando, meu punho abriu. Eu não tava conseguindo segurar nada com a mão. Na hora da cantata eu segurei um bebê de uns 5, 6 quilos. A cantata inteira, 50 minutos segurando um bebê. Quando eu lembrei, eu falei, gente, mas meu punho não tá mais doendo. E os meninos que estavam sentindo dor falaram, não, mas eu não tô mais sentindo dor. Então, assim, Deus foi curando e revelando, porque aonde a presença do Senhor está, esse tipo de coisa acontece. Amém. E foi poderoso ver o milagre tão de perto. Os discípulos viram a multiplicação dos pães e dos peixes, nós vimos dos pães e dos biscoitos. Eu acho que foi o que me marcou muito. Foi quando a gente passou por aquele acidente e a gente ficou assustada, a gente ficou muito atordoada. Quando a gente chegou, tava todo mundo com um semblante. Eu olhei até uma foto e tava com um semblante tão pesado, assim, um clima tão pesado. E quando a gente chegou naquela aldeia, tava todo mundo com grande expectativa pela gente. E quando a gente viu aquelas carinhas, a gente falou, a gente não pode continuar assim. Não. A gente não... E aí tinha umas pessoas que tinham se machucado. E a gente foi, não, nós vamos e fazer o que a gente tem em casa e dar o nosso melhor aqui. E parecia que tava dando tudo errado. Sim. Mas nunca, mesmo com a estrutura não sendo aquilo que a gente tinha planejado, mesmo não correndo conforme aquilo que a gente tinha planejado, tudo seguiu outros rumos, a gente viu como que o Espírito Santo direcionou todas as coisas. Sim. E como que a gente não precisa, não mostrou pra gente que não é a gente que faz. Não é a gente fazer tudo perfeito, a gente fazer a melhor EBF, a gente fazer a melhor apresentação. Mas a presença vem dele, é ele que faz, é ele que vem com a sua presença, ele que vem com a sua glória e direciona todas as coisas. Então a gente entendeu muito como que é o Senhor estar no controle de todas as coisas e não a gente. Exatamente.
E como que a gente vê isso muito claro, né, no campo missionário? Nossa. É uma experiência totalmente diferente daquela que nós vivemos na nossa igreja local. Não que Deus não esteja na igreja local, Deus está na igreja local. Mas no campo missionário, a gente consegue ter uma sensibilidade maior a essa ação do Senhor, porque a gente se coloca no lugar das pessoas que estão vivendo algumas questões, seja de opressão, seja de dificuldades em qualquer área da sua vida. E ali a gente vê uma graça do Senhor sendo revelada, né? Sim. Eu acho que a gente é vulnerável no campo. Algo que eu percebo é que no campo missionário não tem uma estrutura para nos respaldar. Na igreja local, nós temos toda uma estrutura. Se acontecer qualquer coisa com o pastor, sempre tem alguém que vai poder substituir. No campo missionário, não tem isso. No campo missionário, a gente não consegue ligar para um pedreiro para ele vir consertar alguma coisa. A gente tem que tentar consertar aquilo dali, porque a gente não tem recursos. Então, a gente fica vulnerável. A gente fica sem uma estrutura, então nós dependemos 100% de Deus. A única opção é depender, não tem outra. Sim, não tem. E aí, quando você tem essa fé e essa dependência, Deus vai fazer. A diferença não é Deus, ele é onipresente, ele tá em todos os lugares o tempo todo. A diferença é como que a gente entende a nossa dependência. Então, quando a gente tá no campo missionário, a gente tem isso. E não é que tem que ser assim. A gente tem que ter isso em todos os momentos. Entender, ter a consciência da presença do Senhor. Ele tá em todos os lugares, em todo o tempo. Então, a gente precisa entender que essa dependência, ela não tem que ser ali, apenas na necessidade. Não. Ela tem que ser o tempo todo. Em todo o tempo. Pra tudo na vida, né? E é engraçado, porque é isso que Deus tá tratando em mim durante esse tempo. Essa estação, o Senhor tem tratado em mim a dependência. Porque eu sempre fui muito independente. Você pode entregar qualquer coisa na minha mão que eu vou tentar fazer antes de pedir ajuda pra qualquer pessoa. E por quê? Porque eu sempre me vi nesse lugar de eu tenho que fazer sozinha. Né? Resolva. Eu sempre me vi nesse lugar de solidão. Só que eu preciso entender que eu já não caminho mais só. Eu caminho com Cristo. Se eu caminho com Cristo, primeiro eu preciso me achegar a Ele. E aí Ele vai dar coordenadas se eu vou fazer, se eu vou pedir ajuda. Mas não é nunca ir sozinha, fazer sozinha. Ok. Então, a gente viveu nossa experiência lá, né? Passamos o Natal juntas, um churrasco maravilhoso. Nosso primeiro Natal juntas. E o passamos até agora, calma, você não passamos o Natal no sertão, experimentamos das delícias ali do sertão. Carne de cordeiro, de carneiro. E aí nós voltamos pra casa, né? Voltamos pra casa já com expectativa de viver um novo tempo também. Sim. Juntas de novo. E aí a gente foi pra mais uma experiência missionária juntas. E a partir daí a gente ia viver um tempo lá na cidade de Pompéu. E aí a gente vai adiantar a história um pouquinho, né? A gente foi pra Pompéu em maio de 2024. E aí agora nós três, junto com a Letícia e o Oséias, né? Estávamos com um novo desafio numa nova cidade para replantar uma igreja que havia sido fechada. Muitas histórias do passado, muita coisa marcando a história da cidade. E a gente chegou lá para viver esse desafio. E aí nós vamos contar um pouquinho de como que foi esse desafio de Pompéu. Eu acho que a palavra certa é essa, desafio. Acho que eu nunca fui tão tratada e trabalhada por Deus em um lugar. Acho que eu nunca cresci tanto. Foram quase 7 meses. Isso, né? Quase 7 meses de muito aceleramento de Deus. Eu via Deus me acelerando para me tornar quem Ele queria que eu fosse. Eu acho que Pompéu foi mais sobre mim do que sobre a Pompéu. Do que sobre a cidade em si. Eu acho que o Senhor me levou àquele lugar para que o meu caráter fosse aprovado, para que o meu caráter passasse pelo fogo, para que tudo que eu prego e falo fosse colocado em xeque. Errei muito. Não recomendo, inclusive. Mas eu vi o Senhor trabalhar. E Pompéu foi marcada de muito choro para mim. Mas muitas alegrias. Hoje eu olho pra trás e eu sou grata ao Senhor e eu viveria tudo de novo. Porque se eu sou quem eu sou hoje, Pompéu tá nisso. Pompéu faz parte disso.
Foi um desafio enorme. A gente teve que limpar a igreja, eu acho que essa foi a parte mais gostosa. Nós limpamos uma igreja, gente, que eu não sei como descrever. Eu sei, aquela igreja estava inabitável. Essa é a palavra, a igreja estava inabitável. Então, e aí, né, com essa limpeza da igreja e tudo mais, que eu acho que foi uma parte muito legal. Foram 3 dias intensos de muito trabalho. A gente chegou a lavar as telhas. A igreja tinha aquelas telhas coloniais e elas mofaram. Deram, não é mofo. Como é que chama aqui? Mofo. Enfim, a gente lavou aquilo com a VAP. Então a gente subia numa escada e ficava lá 300 horas lavando aquele trem. Foi muito bacana. Foi divertido. Foi divertido. Foi divertido. E eu lembro da nossa primeira EBF. Foi muito que eu boa. acho que foi incrível. A nossa o primeiro evento que a gente fez em Pompéu, já no templo, né, na igreja, foi a EBF. E foi, assim, incrível, gente. Ai, que delícia. Nós tínhamos o quê? 20 crianças? Mais ou menos umas isso, 16, né? Em média, por aí. em média 20, até 20 crianças, gente. E a gente tava com tanta expectativa, te cortando aqui, a gente Sim. tava com tanta expectativa pra essa EBF, que a gente preparou as coisas pra 70 crianças. Cachorro quente, Verdade. as lembrancinhas, pra 70 crianças que a gente pensou. Sim. Convidamos nas escolas, então pensamos, vai muita criança. E a gente tinha marcado pra 3 horas da tarde. E deu 3 horas da tarde, não tinha nenhuma criança lá. É e a gente verdade, começou a verdade. ficar triste, começou a ficar desesperado, Ansioso. pensando, não vai vir nenhuma criança. E a Fran e a Letícia saiu pra rua pra chamar as crianças que estavam na rua. E de repente começou a aparecer uma, outra, e os pais trazendo, e os tios trazendo. E no fim a gente tinha uma quantidade muito legal lá de crianças. E a gente fez com muito amor, né, essa EBF para as crianças. E foi um dia assim que alegrou muito, pelo menos o meu coração. Nossa, Foi um dia que nos alegrou muito, um dia que a gente Foi viveu incrível. algo muito legal em Deus lá junto com as crianças. E eu acho que dessa experiência da EBF, a gente teve uma experiência muito legal com o pai da Kathleen, né? Sim. Eu não lembro o nome dele, Simvaldo, Silvano. Alguma coisa assim, gente. Não lembramos mais, faz muito tempo. Conhecemos muitas outras pessoas depois disso. Mas o legal é que ele chegou pra levar os filhos na EBF bêbado. E o Osé se aproximou, né? Mas o Marcos, e começaram a conversar com ele e tal. E depois disso, ele foi em todos os nossos eventos. Até cultos. Nós começamos a ter cultos. E ele começou a ir aos cultos, gente. Junto com o João Pedro, Junto né, com o João Pedro, o filho que mora com ele, porque a Kathleen não mora. Mas assim, gente, que incrível ver aquele homem sendo transformado aos poucos. Porque foi isso que aconteceu. O nosso primeiro encontro ele estava bêbado, e os nossos demais encontros ele estava arrumado, posturado, o semblante dele era outro. Então foi muito precioso ver que o Senhor agiu ali em algo que a gente perdeu totalmente o controle, e aí a gente viu Deus fazendo mesmo. Sim. E foi tão legal que a Kathleen foi a primeira criança que a gente convidou. Primeiro dia que nós saímos pra convidar, encontramos ela na rua. E ela foi a primeira criança que a gente convidou. E eu lembro da frase dele que ela ficou insistindo pra que ele a levasse na EBF. E ele até falou com a gente assim, se eu não trouxesse aqui, eles não iam me deixar em paz. Então eu trouxe eles, mas a partir daquele dia, a gente viu de fato Deus trabalhando na vida dele, na vida dos filhos, e foi um tempo muito legal. Muito bom. Assim, como a gente falou no início, a gente viveu processos muito parecidos e muito diferentes. Pra mim foi a mesma coisa. Pompéu foi muito mais sobre o que o Senhor queria fazer em mim, que o Senhor queria tratar em mim. Eu fui muito curada nesse tempo. Fui muito tratada, mas eu fui muito curada. O Senhor, ele trazia feridas antigas que eu não achava que ainda me incomodavam, que eu não achava que ainda precisava de cura. E também foi um tempo onde eu tive muitas experiências pessoais com o Senhor. Foi um tempo onde o meu secreto, ele foi muito enfatizado, sabe? Eu comecei a buscar cada vez mais, me aprofundar cada vez mais. Eu cresci muito em intimidade com o Senhor mesmo, em conhecimento de
de quem ele é. E eu experienciei quem ele era, sabe? Eu tive muitas experiências de conhecê-lo profundamente, conhecer o Espírito Santo, entender que a Trindade são 3 pessoas e você precisa ter relacionamento com as 3 pessoas. Então foi isso pra mim. E foi muito bom e desafiador estar numa cidade que a gente não conhecia ninguém, do nada, que a gente nunca tinha ouvido falar, e iniciar relacionamento com a cidade. A gente começou a ir numa academia lá, começou a ter uma vida normal. E a gente realmente vivenciou a missão no dia a dia. Conversando com as pessoas, pregando o evangelho aonde a gente ia e criando esses laços, esses vínculos. E muitas vezes a gente ficava, meu Deus, é tão diferente não ter uma igreja local aqui pra gente acompanhar e sim a gente ser essa pessoa que vai trazer essa igreja, né? Mas ao mesmo tempo a gente tinha muita paz de que era o que o Senhor que fazia, é Ele que faz, não somos nós. Então a gente se rendeu ao processo, a gente se rendeu ao que o Senhor queria fazer na gente e através da gente naquele lugar. Então foi muito sobre deixar o controle totalmente nas mãos do Senhor e descansar, o que é algo muito difícil de fazer. A gente fala sobre isso, mas na prática é muito difícil. Então foi conhecer o Deus a quem a gente serve, sabe? Realmente deixar Ele fazer. Algo que me marcou muito lá em Pompéu foi o dia do devocional, que eu tava sozinha no meu quarto fazendo um devocional e antes de ir, né, pra Pompéu, eu tinha ouvido muitas palavras sobre semear, colher, Salmo 126, né? Que semeiam com lágrimas, colhem com alegria. Eu e a Fran tivemos experiência de ouvir essa palavra um dia juntas. E várias vezes eu ouvindo essa palavra, então meu coração pensou, Pompéu é tempo de colheita, né? Tempo que a gente vai trazer os feixes, né, com muita alegria. E nesse dia do meu devocional, eu lembro que Deus falou comigo muito claramente. Deus falou comigo, Leliane, aqui não é o tempo da colheita, que é o tempo de semear. E o tempo da semeadura, o texto diz que é com lágrimas. Nossa, esse dia eu recebi algo do Senhor, apesar de ser uma palavra que pro meu coração no momento foi dura, que eu pensei, nossa Deus, eu queria tanto colher, né, ver os frutos. Mas eu entendi que era tempo de semeadura. E como a gente viu isso, né? Semeamos a vida de muitas pessoas. A Kathleen, por exemplo. Semeamos a vida da Dona Conceição, que era uma senhora que a gente ama. Que nos recebeu, nos acolheu na casa dela. Foi uma experiência maravilhosa. Outras pessoas também que nós conhecemos ali, que a gente viu que foi um tempo mesmo de semear no coração dessas pessoas. E depois, quando eu já tinha retornado para casa, que a gente vê como que as pessoas lá estão caminhando, a igreja está continuando agora com o pastor, e a gente vê que aquela semeadura, aos pouquinhos, ela vai crescendo, né? A sementinha vai crescendo, os raminhos vão crescendo e os frutos vão ser colhidos por quem tiver que ser colhido. Mas a nossa alegria hoje é ver que lá as pessoas estão caminhando com Cristo. Então, às vezes, a gente não entende muito essas coisas no processo, né? A gente acha que a gente já vai chegar, já vai colher, já vai pegar os frutos. Mas Deus trabalha no nosso coração para nos mostrar isso, que tem um tempo para todas as coisas. Tem aqueles que semeiam, aqueles que regam, como a palavra diz, e aqueles que colhem, e tudo é para a glória de Deus, e é Ele quem dá o crescimento em todo o tempo. Sim, e o Senhor falou muito comigo nesse tempo sobre discernimento de temporadas, sobre entender o que o Senhor está querendo fazer em cada estação, como a gente deve se posicionar em cada estação. Então, eu creio que em 2024 foi quando eu comecei a ter um pouco mais de sensibilidade ao Espírito Santo, a entender o que Ele queria de mim naquela estação e não me preocupar com os resultados. Porque muitas vezes a gente olha para os resultados de uma forma totalmente humana e o Senhor não vê como a gente vê. Os resultados, ele não dependem da gente, da nossa força, e sim dele, é Ele que faz. E ter essa sensibilidade ao Espírito Santo, entender como se portar, o que ele tá querendo naquele momento, é muito mais importante do que você querer fazer com suas próprias mãos, com sua própria força. Senão você vai estar dando um soco em ponta de faca. E não vai dar certo. É engraçado que todas nós recebemos essa palavra do Salmo 126. Sim. E a gente só olhou pra parte boa. Todo mundo achou que ia colher. A gente precisa ter discernimento até pras palavras que Deus nos libera. Verdade. Nos libera, porque um dia pra Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus vai liberar uma palavra hoje que pode acontecer
daqui 2 dias. Mas também pode liberar uma palavra hoje que vai acontecer daqui 10 anos, 20 anos. E é muito engraçado, porque eu percebo que Deus também me ensinou isso, a discernir o que Ele tá falando. E não colocar minha fé e expectativa naquilo que Deus pode fazer, mas colocar a minha fé e a minha expectativa em quem Deus é. Porque no momento que não acontecer, eu não vou ficar descontente. Eu não vou deixar de me alegrar, eu não vou deixar de ter contentamento no Senhor, porque o que eu achei, a expectativa que eu gerei, não aconteceu. E isso foi muito marcante pra mim também em Pompéu, porque eu imaginava algo totalmente diferente. Eu pensava que aconteceria coisas totalmente diferentes mediante aquilo que o Senhor havia dito. Só que quando chegou lá, tudo que o Senhor disse aconteceu, mas não da maneira que eu achava, que eu imaginava. Sim, exato. E quando você conhece quem Deus é, você sabe quem Deus é, essas coisas não te desapontam. Não. Porque sabe que mesmo que uma coisa que a sua perspectiva é ruim aconteceu, Deus é bom, Ele é imutável. Isso não muda o caráter dele, quem Ele é. E age como quer, né? Exatamente. Ele age como quer. E isso não vai distorcer a sua visão dele. Exatamente. Porque você tem confiança, você conhece aquele que você é. E aí, Pompéu encerrou pra nós, né? Nós voltamos pra casa, cada uma pra sua casa, cada uma pra viver sua vida. E a partir daí, as meninas estão vivendo novas experiências nesse ano de 2025. E a gente já tá quase no final do vídeo. A gente vai ver o que Deus tá fazendo hoje, no presente, na vida delas também. E aí, quem vai começar? Posso começar, então? No final do ano de 2024, em Pompéu, eu fui pra casa, né? Eu cheguei em casa e tudo que eu tinha vivido... E eu sabia que eu tava num período de transição. Eu sentia que eu ia ficar na minha casa. Na verdade, o Senhor me falou em Pompéu que eu ia ficar pouco tempo na minha casa, que o próximo ano eu ia pra outro lugar. Só que eu não sabia que lugar era esse. Então foi essa... Saia branca da sua terra. Exatamente. E foi essa época de transição. E eu tava com um coração em transição. Mas eu não sabia nem pra onde eu tava indo. Mas uma expectativa de que o que me esperava era algo muito grande. E aí, no final do ano, eu me inscrevi no DSM, no Dunamis School of Ministry, que é uma escola de liderança do movimento Dunamis. E, gente, nunca na minha vida, nunca tinha passado na minha cabeça ir pra lá. Nunca. Na minha cabeça eu ia pra outro lugar, mas o Senhor foi e falou, e eu falei, gente, que esquisito. A Isabela nunca pensou nisso, eu não não conhecia. Combina com a Isabela. Não combinava com quem eu achava que era a Isabela. E aí o Senhor foi dando mais convicção e foi direcionando todas as coisas. Eu tinha muita mentalidade de escassez, então na minha visão eu falei, nossa, muito, muito caro, não vai dar, não tem dinheiro. E aí o Senhor proveu de uma forma totalmente sobrenatural e foi me mostrando que a mão dele, que era ele que estava me direcionando. E aí quando eu cheguei na escola, as primeiras semanas, a primeira fase é a fase Foundation Phase, que é a fase de fundamento, onde você aprende mais sobre o Senhor, sobre os atributos de Deus, sobre a Trindade. Você tem um panorama bíblico também. E também trata muito coisas internas. E vai tratando muito identidade também. Então, nessa primeira fase, eu tive encontros com o Senhor que me transformou profundamente. E aí, eu tava sendo preparada para ir para a segunda fase, que é a fase de missão. E na fase de missão, o Senhor começou a alinhar ainda mais o meu coração ao dele, sabe? Foi um momento de muita poda, de sondar as intenções do meu coração. Entender que um discípulo, ele tem as intenções do coração, assim como o caráter de Cristo, sabe? Ele olha para as coisas do reino, ele não olha para as coisas dessa terra. E eu comecei a entrar meio que em crise. Falei, meu Deus, o caráter de Jesus é esse. Fui muito confrontada com a palavra. Eu vi o caráter de Jesus, eu vi o meu caráter. Eu falava, ai meu Deus, tá muito diferente, preciso ser transformada. Aí eu ia pra presença, ai me transforma. E aí eu era moldada dia por dia.
também tive a oportunidade de estar com líderes que têm muita experiência, que carregam muito do Senhor. E eu fui muito confrontada. Eu acho que pra mim, o que mais me marcou foi isso. Eu fui muito confrontada, constrangida. E eram coisas, lições que eu aprendia que geravam mudança mesmo. Eram lições práticas. Eu amo lições práticas que já gera mudança, metanoia. Você já vai mudando, já vai, eita, preciso mudar aqui, preciso melhorar isso. E o Senhor foi mostrando cada vez mais quem é a Isabela e o propósito pleno que ele tem pra mim, como que eu vou cumprir esse propósito. Então foi muito bom, aprendi muito a ser uma líder como Jesus, a me posicionar como líder e a olhar as pessoas com o olhar de Jesus, sabe? Olhar para as coisas assim como Jesus olha. Glória a Deus. Amém. E agora tá de férias? Já vai voltar pra concluir a escola? Isso, aí estou com grandes expectativas que a próxima fase da escola provavelmente vai ser a minha favorita, que é a fase bíblica, onde eu vou estudar a Bíblia toda em 3 meses, vou ler a Bíblia toda em 3 meses e vou estudar profundamente. E a palavra, ela é viva, ela gera transformação. Então eu sei que eu vou ter encontros profundos com a palavra nessa fase. Vai ser incrível. Aleluia. Ai, gente, então, voltando de Pompéu. E eu entendia em Deus que não era pra parar. Deus falava comigo, não é pra parar. Só que eu não entendia o que ele queria dizer com essa fala. A única palavra que eu tinha de Pompéu era não é pra parar, é pra voltar pra casa, mas não é pra parar. E eu ficava, cara, não é pra parar o quê? Como? Mas um dia Deus falou comigo sobre a ETED em Jocum. Eu sempre quis fazer ETED. Já deve ter uns 9 anos que o meu sonho era fazer ETED. Eu tenho muitos amigos na Jocum que estão fora do Brasil, alguns aqui, mas eu nunca tinha tido uma palavra de Deus de vá fazer ETED. Até final de novembro de 2024. E aí eu vi uma ETED sobre oração, intercessão, e aí eu falei, caraca, minha cara, né? Mas a minha cara não tinha como. E aí o Senhor começou a direcionar todas as coisas, e eu olhava e falava assim, ai Deus, se isso não for do Senhor, não tem como fazer não, porque eu não tenho um centavo. Tudo nessa vida é pago. Mas o Senhor tá falando. E é muito engraçado, porque o dia que eu fiz a inscrição com medo, eu fui num culto de mulheres 4 horas da tarde, numa quarta-feira. E eu cheguei lá e uma pastora que não me conhecia veio orar por mim. Ela falou assim, por que você tá com medo? Eu falei, eita, eu tô com medo? Não tô brincando. E aí ela orou por mim, enfim. E Deus começou a trabalhar e eu fui em janeiro desse ano pra fazer a minha ETED lá em Recife. E foi muito engraçado porque tudo o que ensinou na ETED eu já sabia, eu já tinha tido aulas, eu já tinha entendimento, mas o Senhor foi trazendo novas revelações pra mim. E foi engraçado, eu tava falando isso com a Isabela. Esse ano eu vivi os 5 ministérios. Eu me vi pastoreando, eu me vi ensinando, eu me vi evangelizando. E eu ficava assim, como assim, Deus? O que o Senhor tá querendo? Aonde o Senhor quer me levar? E Deus me disse que a ETED pra mim seria o pontapé, o abrir de portas para aquilo que Ele queria fazer. Nesse tempo de ETED tem o prático. Meu prático foi no Rio Grande do Norte, no sertão. E aí volta eu pro sertão, que foi uma bênção. Foi muito, muito bom estar no sertão do Seridó, que é metade do Rio Grande do Norte e uma parte da Paraíba. Foi muito bom estar lá. Foi um tempo pra mim de descanso. Eu trabalhei muito, mas foi um tempo de muito descanso. Eu falava isso com os meninos. A gente tá fazendo muita coisa, muitas atividades, mas que tempo de descansar, sabe? E aí, em maio, eu fui pra Albânia, que fica no leste europeu. E foi a primeira vez que eu saí do país e há mais ou menos uns 9 anos atrás o Senhor me disse que me levaria à Europa. O Senhor me entregou um encargo de oração pela Europa. E então eu pisei na Europa. Não sei se foi a última vez, a primeira e última, não sei o que o Senhor vai fazer, mas foi muito surreal ver que o Deus que aponta, Ele também leva. E pisar na Europa foi um dizer de Deus, eu estou te levando às nações. E foi muito poderoso tudo que eu vivi ali. Mesmo sem falar o idioma e ainda não falando inglês, assim,
muito raso. Eu até entendia muito bem, mas o falar é muito complicado pra mim até hoje. Mas eu vi o Senhor fazendo. Eu vi o Senhor fazendo em cada detalhe. Uma coisa que me marcou muito dessa minha ida pra Albânia foi que no final do ano passado o Senhor me deu a palavra de Jó 14:9, que Jó vai falar sobre a árvore plantada junto ao ribeiro e que ela florescerá. E aí, tudo bem. E Deus falou comigo que você vai florescer nesse ano. E quando eu cheguei na Albânia, eu não achava que eu estava florescendo. Eu estava questionando a Deus, porque o que estava acontecendo na minha cabeça não era o meu florescer. E Deus começou a me mostrar as plantas, as flores. Muitas flores diferentes, muitas cores diferentes tinham nas flores lá. E Deus começou a me mostrar como cada flor florescia de uma maneira. E Deus falou comigo assim: não é porque você não floresce do jeito que você acha que você tem que florescer que você não está florescendo. E enquanto eu arrancava essas flores, que eu vi e tirava algumas fotos, Deus começou a falar comigo: entrega essas flores para algumas mulheres. Eu vou te mostrar quem serão as mulheres que você vai entregar. E eu falei, tá bom, vamos lá. Comecei a entregar. E algumas mulheres choravam, outras mulheres ficavam tipo, pra mim, por que você tá me dando essa flor? Eu falava, porque eu quero, porque você é especial. E eu comecei a entregar essas flores e as reações eram muito impactantes pra mim. E eu não entendia o porquê. Até que, em determinado momento, um dos líderes foi contar toda a história da Albânia pra gente. A gente já sabia algumas coisas, mas nem tudo a gente acha no Google. E ele foi contar pra gente a história. A Albânia, ela saiu de um movimento comunista há 33 anos. De um governo comunista há 33 anos. E Deus só me fazia entregar flores pra mulheres acima de 40 anos. E essas mulheres, elas sofreram muito nesse governo. Elas não podiam ter mais que 3 filhos, mas elas também não tinham um método anticonceptivo. Então, elas engravidavam e eram obrigadas a abortar. E se os maridos fossem contra ou tentassem qualquer coisa, eles eram presos, apanhavam, e aquela família ali também sofreria. Se elas tinham filhas mulheres, eram estrupadas. Filhos homens eram estrupados. As próprias mulheres eram estrupadas pelos militares. Então, a maioria daquelas mulheres já tinha sido estrupada. A maioria daquelas mulheres já tinha sido obrigada a fazer um aborto. A maioria daquelas mulheres passaram fome, porque por mais que eles trabalhassem, eles só podiam ter 1 quilo de arroz, uma vara de pão e 1 quilo de frango por mês, independente de quantas pessoas tivessem na família. Isso era por família, não era por pessoa. Então, assim, quando eu comecei a ouvir isso, eu falei, Deus, eu tô entendendo. Uma mulher dessa, ela nunca ganhou uma flor. Não é como aqui no Brasil, né, que a gente ganha um buquê, não é nenhuma. Né, os namorados aí, eles dão a gente um buquê, maridos e afins, aniversário, pai com filha. Mas lá eu acredito que elas nunca tenham ganhado nenhuma flor. E aí me veio à memória cada mulher, cada reação, cada olhar. E eu vi Deus me curando e curando elas. Eu vi Deus trabalhando em mim e através de mim, trabalhando e curando outras pessoas. Então a gente precisa entender isso. Que não é sobre o que a gente sabe. Um dos meus medos era esse, porque eu não sabia falar o inglês, eu não sabia falar o albanês. E é engraçado que eu aprendi mais do albanês do que o inglês na Albânia. Eu já sabia pedir alguma coisa em albanês, perguntar qual o valor das coisas em albanês. Agora eu já não lembro muita coisa. Mas é muito engraçado isso, porque é Deus quem faz. E Deus, ele tá te conduzindo para um lugar, ele tá te levando para um lugar. Confie que Deus é poderoso para fazer. Amém. Muito bom. O que eu acho muito legal, que eu tava pensando aqui na nossa amizade, é que a gente viveu coisas diferentes. E a gente viveu coisas muito iguais durante muito tempo, né? No mesmo lugar. Mas esse ano a gente viveu coisas diferentes, mas estávamos conectados. A Fran tava na TED em Recife. O meu prático foi em Recife. Lelis era a nossa intercessora / mantenedora. Aleluia. E aí, a gente sempre mandando mensagem, mesmo chorando uma com a outra. Juntos, chamados de vídeo. E essa amizade que é do Senhor mesmo. Sim. Tem um propósito. E a gente crescendo juntas. Florescendo juntas. As palavras muito parecidas, né? Pra esse ano. Que eu acho que todo mundo recebeu uma palavra que esse ano ia ser um ano de florescer. E de crescer mesmo, de frutificar. E é muito bom que você
a gente entendeu o quanto que a gente precisa de amigos, sabe? Sim. Principalmente no ministério. Porque quando você tá ali meio mal, precisando... Se você não tiver ninguém do seu lado, você vai cair. Verdade. E você precisa ter alguém pra A estar ali própria pra palavra diz isso, né? É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda. dar um suporte. É. E nesse tempo, eu entendi muito a necessidade disso. De ter pessoas que eu posso confiar, que estão do meu lado. E por mais que você ache que você tá muito firme, aquele que tá de pé, cuidado pra que não caia. Né? Que a gente sempre entenda quem são as pessoas que o Senhor tá colocando ali. O Senhor, ele tem um propósito nas amizades. Sim. E quem são as pessoas que eu preciso regar um relacionamento, cultivar um relacionamento, chamar pra mais perto, compartilhar, ser mais vulnerável, Sim. ser a gente mesmo, né? Que vão nos ajudar nos nossos processos também. E entender que é ter coragem. Porque eu acho que pra manter uma amizade, você precisa ser transparente. E eu acho que se a gente não tivesse sido transparente umas com as outras, a gente não estaria aqui hoje. A gente não teria essa amizade. Se a gente não tivesse coragem pra ser vulnerável e abrir o nosso coração. Porque quantas coisas que a gente nunca contou pra ninguém, mas a gente teve coragem de contar umas pras outras. Então, é ser vulnerável, sabe, gente? Às vezes você vê uma amizade muito sólida e você pensa que é só na hora do rir, da alegria, das fotos instagramáveis, dos lanches. Não é. É na hora do vamos jejuar porque eu não estou bem, vamos orar porque eu não estou bem. Ore por mim. E a outra vai parar tudo que tá fazendo, nem que seja por um áudio de WhatsApp, ela vai te mandar uma oração. E é isso, é se fortalecer e fortalecer o outro, né? É não ter essa comparação, sabe? Você ficar feliz com o sucesso. Querer que a sua amiga cresça também. É muito importante também. Com as experiências. Com Quem é que te impulsiona, quem é aquele que te faz crescer, te faz... aquela amizade que te ajuda a ver aquilo que você muitas vezes você não consegue enxergar. Verdade. E a gente teve esse privilégio, né? Graças a Deus. E também da missão. Mas também você pode ter esse privilégio de ter amigos. Busque no Senhor amigos que são amigos dele. E que você floresça nas suas amizades. E que principalmente você floresça na palavra. Sim. E eu quero encerrar com uma frase em albanês. Ai, que chique! Meu Deus! Ela é internacional. Até parece. Mas eu acho que foi quando eu aprendi a falar essa frase, foi a frase que eu mais falei. Porque pra nós no Brasil é muito comum, mas lá fora não é. Que é só tio Bekofter. Que é Deus te abençoe. Ai, que lindo. Só tio Bekofter, de todo o meu coração. Só tio Bekofter, meninas. Amém. Sabe? Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Amém. É muito poderoso. A gente fala isso no Brasil como uma palavra solta, né? Um jargão. Mas a gente não entende o poder que tem nisso. E eu precisei sair do Brasil pra entender o peso e a responsabilidade daquilo que eu estou liberando sobre a vida do meu irmão, da pessoa que eu não conheço, de quem for. Então, só tio Bekofter. E é isso. Encerramos nosso vídeo por aqui. Que Deus te abençoe. Não vou falar em albanês, porque não vou falar certo. E até o próximo vídeo.